Olá, sou um dislexo. Até parece estranho isso, né? Mas eu gostaria de falar hoje sobre a dislexia. É um distúrbio, uma característica de distúrbio genético entre a 16ª e 14ª semana de gestação. E o que isso tem a ver? O que isso prejudica na vida de uma criança ou de um adulto que tem dislexia? Veja bem, dislexia é um distúrbio de aprendizagem caracterizado pela dificuldade da leitura e da escrita. Então, quem é dislexo tem dificuldade na parte da leitura e na parte da escrita. Em outras palavras, tem lentidão no aprendizado, tem dificuldade de concentração, tem palavra escrita de forma estranha, ou seja, vê a palavra escrita de formas estranhas, dificuldade de soletrar, troca de letras com sons ou grafia parecidas, são alguns sinais da dislexia. Por que eu estou falando isso hoje? Porque eu sou um dislexo. Eu não sabia até os meus 12, 13 anos de idade. E aí, os meus pais muito pobres não teve condições de me tratar, de me ajudar a conhecer, mesmo que eu tinha dificuldade na escola, para o aprendizado através das letras e da escrita. Então, eu tive muita dificuldade. Eu, por si próprio, tendo muita dificuldade, na época que eu estudava, eu consegui um método que me ajudou a melhorar a minha concentração e entender melhor o que os professores e as palavras estavam dizendo, o que a escrita e as palavras estavam dizendo. Eu levava um gravador para a minha sala de aula. E esse gravador, então, fazia a gravação de tudo que acontecia na sala de aula para que eu pudesse me concentrar estudando várias vezes na minha casa. Para você ter uma ideia, uma pessoa que lê um livro uma ou duas vezes e entende bem, eu preciso ler na faixa de 8, 10 vezes, às vezes até mais do que isso, para compreender as letras e o significado das palavras. Outra coisa aqui, uma característica genética, né, que eu já falei, é configurada na 16ª e 24ª semana de gestação. Então é algo que ainda na 16ª gestação até a 14ª houve um problema genético ali, por vários fatores que depois eu posso falar para vocês, fumo, drogas e outros problemas mais que aconteceu através aí do uso da minha mãe ou próximo de pessoas assim que afetou o feto, né? E que no caso me afetou de fato. Afeta a área visual e auditiva. Quer dizer, a dislexia afeta a área visual e auditiva. Ou seja, eu tenho dificuldade de enxergar, dificuldade de ouvir os sons e perceber a sonora da letra da palavra. É muito difícil para uma pessoa dislexa. Eu gostaria de falar outra coisa. Na prática, quem não tem dislexia utiliza 3 áreas do cérebro enquanto está lendo. Ou seja, quem é uma pessoa normal, ele utiliza 3 áreas do cérebro para ajudar. Primeiro, a identificação das letras. Segundo, o significado da palavra. Esses 2 primeiros, o dislexo tem muita dificuldade. Então, se o dislexo tem dificuldade da identificação das letras, o significado da palavra, sobra para ele só o terceiro, né? A área que processa todas essas informações. Todos os dislexos têm a área que processa todas essas informações, mas a identificação das letras e o significado das palavras, ela não é nítida, ela não é clara. A gente não consegue nem ouvir direito e nem ver direito. Por isso que o aprendizado para o dislexo, ele precisa de uma atenção maior. Quando se trata de uma criança, é fácil identificar essa criança quando você pede para ela ler alto, ela não tem dificuldade de ler. Quando você pede essa criança para falar e as palavras são trocadas, né, as letras são trocadas, ela tem dificuldade de gravar e gerar nomes ou outras coisas, mas tem dificuldade de decorar. Das letras e também as palavras permanecer na mente. Então tem algumas coisas que o dislexo ele passa muita necessidade. Eu pude estudar e me formar e fiz 2 faculdades de doutorado
porque Deus, Ele me deu uma iluminação no sentido de eu usar as gravações, e depois que apareceram os vídeos, melhorou muito. Só que o que precisa ser feito? É preciso de estudar, ouvir as aulas, mas depois estar vendo várias vezes em casa, estudando aquilo que foi passado. Ou seja, você precisa repetir aquilo até aquilo entrar na sua cabeça. É muito complicado para um disléxico. Algumas pessoas olham para o disléxico e chamam ele de analfabeto às vezes, quando ele não teve a oportunidade de estudar, ou ele parou de estudar, né? Porque muitos param de estudar, muitos não vê que não está adiante. Algumas pessoas chamam ele de burro, chamam ele de ignorante, chamam ele que ele não sabe nada, que ele é um retardado, né? E aí ele para de estudar porque tem vergonha do ambiente. Eu quis falar sobre isso hoje, sobre esse problema, esse distúrbio. Não é uma doença. Quero deixar bem claro para você que o dislexo não é doente. Ele tem um distúrbio que foi causado na 16ª e na 14ª semana de gestação, né? Um problema genético que aconteceu, que atrapalhou essas duas áreas que ele consegue observar aqui, como eu acabei de dizer para você, o significado das letras e o significado das palavras. Então, só sobra para ele todas as áreas, né? Porque as áreas que processam todas essas informações. Só que como ele tem dificuldade, então é mais difícil para ele aqui, ó. Em uma pessoa com dislexia, as duas primeiras áreas são menos ativas, ou seja, essas duas primeiras áreas da escrita, das letras e das palavras, nós temos muita dificuldade. Eu quis trabalhar isso com vocês hoje aqui, é para vocês, quem sabe tem alguém que tem dislexia, para você poder, assim, ter compaixão e ajudar essa pessoa, porque eu não tive ninguém para me orientar, eu não tive condições nem de saber que eu tinha dislexia, e foi muito difícil para mim. Foi muito difícil eu fazer, para você ter uma ideia, eu fiz o bacharel em teologia 3 vezes. Eu tive que fazer doutorado 2 vezes. Né? Cada livro que eu li, eu tinha que ler ele na fase de 8, 10 vezes. Sempre muito, porque a atenção é muito difícil você conter. É você não entender o que está sendo dito, a fonética, o som. Sair dos lábios das pessoas de um jeito e entrar no seu ouvido de outra. Ou você falar uma coisa, você pensa uma coisa e fala outra. E a dislexia tem esse problema, né? E eu gostaria de falar mais algumas coisas rapidamente para você sobre a dislexia. Aqui, ó. A dislexia mista. Eu tenho essa dislexia mista. O que é dislexia mista? É a união dos 2 ou mais tipos de dislexia. Com isso, o portador pode ter, por exemplo, dificuldade visual e auditivas ao mesmo tempo. Porque pode ter alguém que tenha dislexia somente visual, tem dificuldade de ver, mas outras pessoas têm dislexia auditiva. E em mim, no caso, né, eu tenho os dois, essa dislexia mista, além do problema de visão, de as letras se embaraçarem, né, eu não consegui enxergar a letra nítida. Eu tenho dificuldade também na audição. O som da letra ela não entra na minha cabeça como um som normal, natural. Então, hoje eu quis trabalhar isso para vocês passarem a entender um pouco e ajudar, quem sabe, quem você conhece, quem você... Quebrei. É problema de dislexia. Você está vendo o que o dislexo faz? Né? Mas acontece, é isso que eu queria trabalhar com vocês e falar com vocês hoje. Sobre dislexia. Eu sou um dislexo, tive muita dificuldade no estudo, tenho muita dificuldade ainda de falar determinadas palavras, e quando a gente está nervoso piora a situação, quando a gente é pressionado aí que atrapalha mais, quando o dislexo ele está impressionado, ele tem dificuldade de sair as palavras, ele troca todas as palavras, troca nomes, ele tem dificuldade na audição, na visão, quando ele é misto, e ele padece bastante. Eu gostaria muito que você que está me ouvindo, que percebesse, perceber nas crianças mais rápido que ela é um dislexo, mais fácil dá para se tratar. Né? Não tem cura, mas dá para melhorar a sua vida no sentido de incentivo à leitura, no incentivo à fonética, né, às letras, e com certeza ele vai poder estudar, vai poder formar,
Porque eu consegui fazer isso, eu consegui formar, eu consegui fazer doutorado, com muita dificuldade, ainda tenho muitas palavras que não saem direito ainda, tenho muita dificuldade de falar sobre concordância verbal, às vezes se troca, às vezes na minha mente ela fala, mas quando vai pronunciar ela não pronuncia. Eu preciso me policiar bastante e eu preciso estudar bastante, não pode parar de estudar, não pode parar de ler, não pode parar de estar vendo vídeos do mesmo assunto, porque é muito difícil para um dislexo. Quis trabalhar hoje com vocês nesse sentido. Quem sabe alguém que está me ouvindo que tem essa dificuldade de dislexia e que talvez não é entendido, não é compreendido, você que é dislexo, eu quero dizer para você que você é capaz, que você pode ir mais além. Não desista de estudar, não desista de ler, não desista de perceber as coisas. Eu te recomendo o quê? É que você leia o livro que você estiver lendo muitas vezes, né? Sem pressa de terminar. Eu recomendo que, se você tiver um áudio desse livro, te ajuda, né? Você tendo o livro e o áudio dele, porque enquanto o áudio vai entrando no seu ouvido, você vai passando os olhos, vai te ajudar. Se você tem em vídeo, através de assistir vídeo, essas palestras, melhor ainda será para você. Então você precisa olhar, pegar todo o mecanismo necessário, porque só leitura, só escrita para você, vai ser muito difícil para você vencer da vida, né? Vai ser muita dificuldade, mas há possibilidade, há condições de você estudar, de você se formar, há condição de você fazer um mestrado, um doutorado. Eu sou testemunha disso. Então eu sou um dislexo e deixo essa palavra para você, assim rapidamente, e gostaria que você estudasse mais sobre esse assunto, para assim não poder pensar que esta outra pessoa que é dislexo tem algum outro problema mais sério do que isso, né? Repito, não é doença, é um problema genético do sexta a 24 semanas de gestação que deu dificuldade nas letras e na escrita. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe vocês que são dislexos, né? Que vocês possam aprender. Te recomendo mais uma vez, pega não somente vídeos, pega também áudios e a leitura. Não deixe de ler, né? Pegar livros, mas também ouvir. E outra coisa que eu recomendo a vocês que são dislexos, para tentar ler em voz alta, para fazer as suas gravações. Grava você lendo, né? Aí, o que vai acontecer? Depois, quando você lê de novo, você vai se ouvir e vai lendo. Isso vai melhorar e você vai ver que muitas letras você comeu, muitas palavras você falou errada, muitas letras você cortou, deixou de ler, né? E isso com certeza vai te ajudar. Espero que esse pequeno vídeo possa te ajudar, você que é dislexo. Que Deus te abençoe.